Fala pessoal, bora trocar uma ideia sobre Stephen King? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, mas trazer uma questão que eu acho que todo colecionador gosta, que é o quê? Mostrar sua coleção. Então hoje eu vou compartilhar com vocês toda a minha coleção de Stephen King por aqui. Claro que ela ainda está longe de estar completa, mas até o momento da gravação desse vídeo, esse é o intuito. Em algum momento, fechar todas as obras do King aqui na minha estante. Para gravar esse vídeo, aqui ó, um presente de um parceiro meu, valeu Felipe, se mudou recentemente aqui para Novo Hamburgo, me deixou um presentinho, um Eagle Rare. Vamos tomar esse aqui hoje para acompanhar a gravação desse vídeo. Bora lá! Eu resolvi abordar na ordem de lançamento cronológico pela carreira do mestre. Eu não vou me ater aqui em comentários muito profundos sobre cada obra, cada uma delas que eu já li. Vão em algum momento ter uma resenha específica, seja um vídeo próprio ou até uma resenha expressa, então de alguma forma eles vão ter os seus momentos de maior atenção. Então aqui vai ser mais uma troca de ideia rápida para a gente conversar sobre, vocês me relatarem qual obra vocês já leram, qual obra vocês indicam, né? E principalmente dentro das que eu ainda não tenho, qual delas eu devo pegar no próximo momento. E começando por Carrie, a Estranha, o primeiro romance que o mestre conseguiu emplacar na sua carreira. É legal que ele conta em diversas entrevistas e até em um outro livro que está aqui na pilha, as inúmeras rejeições que ele teve até conseguir emplacar na carreira. E foi com Carrie, a Estranha, que ele conseguiu realmente ter sua publicação, né? E aqui fica um adendo, tá? Porra, livro com capa de filme. Cara, como eu odeio isso e eu não sei aonde eu tava com a cabeça quando eu peguei essa versão aqui. Não me perguntem, faz muito tempo que eu tenho. Foi bem na época do lançamento dessa adaptação aqui com a Chloe Grace Moretz. Pô, comenta aqui, vocês gostam de livros que pegam a capa do filme? Vocês não se importam, não estão nem aí? Particularmente, não me incomoda a ponto de eu pegar uma nova versão. Mas, puta merda, olhar pra isso aqui na estante é meio foda. Mas enfim, Carrie passou por inúmeras adaptações cinematográficas, todo mundo de alguma forma já se deparou com a história de Carrie, e aqui o King ele vai traçar um paralelo muito interessante sobre terror, que é deixar a fase da infância e passar para a vida adulta, né? E ele faz isso através de diversas alegorias e principalmente do terror, né? E aqui a gente vai acompanhar a Carrie, que é uma jovem reclusa que foi criada num ambiente, numa bolha social onde só a mãe dela era com quem ela tinha praticamente convívio, e a mãe dela é uma religiosa fervorosa, completamente fora do seu centro psicológico mais adequado. E aí a gente vai passar a acompanhar a história da Carrie enfrentando os desafios do colégio, né? Ela tendo que lidar com as questões mais do dia a dia mesmo, e como ela se depara com a realidade fora daquele mundo que ela foi criada. E em paralelo com isso aí vem a pitada do King, que é a Carrie acaba descobrindo alguns poderes telecinéticos. E aí, ter poderes na mão de uma pessoa que não foi criada dentro de uma normalidade de mundo, e quando ela é exposta a essa realidade, só pode dar merda. Pelas mãos do mestre, isso fica muito bom. Avançando, o próximo livro do King foi Salem, tá? E Salem ela é considerada por muitos uma releitura de Drácula. E eu falo sem qualquer pudor, tá? É um dos meus livros favoritos do King, eu tenho um carinho enorme por essa obra. Foi também a segunda obra que eu li do King. Logo que eu comecei a ler o autor, eu entrei naquela paranoia de querer ler na ordem de lançamento. É óbvio que isso não dá certo. Eu admiro muito quem consegue fazer, mas acabam outras sinopses passando na frente porque tu tem um desejo de conhecer outras obras antes de desbravar a carreira dele por ordem de lançamento. Mas Salem foi uma obra que me pegou, assim, me arrebatou, tá? Uma das grandes obras de terror que eu tenho aqui na minha coleção, sem sombra de dúvidas. É um baita ponto de partida para a obra do King, eu sempre recomendo aí para todo mundo. E como eu disse, aqui a gente vai tratar sobre vampiros, né? E a gente vai ter tudo que a gente gosta no King. Pessoas estranhas chegando a uma pequena cidade no Maine, coisas esquisitas começam a aparecer nessa pequena cidade, vai passar a ter uma investigação até que toda a parte sobrenatural é revelada.
E aqui o King ele mexe também com crianças, né? Que é um dos grandes destaques da carreira do mestre, é saber escrever muito bem os personagens infantis. E aqui a gente vai ter um também que tem grande destaque na obra. Simplesmente foda esse daqui. Ah, e Salem tem algumas adaptações cinematográficas, obviamente, como praticamente todas as obras do King, mas tem uma em particular que eu gosto bastante, A Mansão Marston, tá? Recomendo muito. Se procurarem, acharem esse filme, olhem, vale muito a pena. Avançando, e aí já entrando um pouco num campo mais polêmico, eu trago talvez a obra mais célebre do autor, que é O Iluminado. Eu já li, eu já assisti o filme do Stanley Kubrick, e eu fico com o filme. Eu não tive uma boa experiência lendo O Iluminado. Com certeza eu sei que não é um livro ruim, muito longe disso, mas dentre todas as obras do King que eu já li, ela é uma das que menos me pegou. Provavelmente não era o momento de eu ler essa obra, eu quero ainda em algum outro momento dar uma nova chance. Porra, a importância histórica disso aqui na carreira do King, mas até na literatura de horror, é muito significativo, né? Então é óbvio que eu quero dar uma segunda chance em algum momento, mas foi uma obra que não me agradou como eu esperava. Talvez expectativa muito alta, enfim. E o King eu sei que não gosta da adaptação do Kubrick, mas porra, Jack Nicholson no papel é simplesmente genial. Vou fazer ainda um material mais completo sobre o Iluminado, mas já pode me xingar aí nos comentários. O Iluminado não rolou pra mim. Aí eu avanço também para uma obra que, olha aqui, ela tá lacrada. Foi a última que eu comprei do King, se eu não me engano, tá? É A Zona Morta. Eu não li o livro, tá? Tá lacrado ainda. Eu vi o filme. E, porra, o filme é foda e a história é foda, né? Aqui a gente vai acompanhar um personagem, enfim, que ele sofreu um acidente de carro e ele fica em coma por 5 anos. E quando ele acorda desse coma, ele descobre que ele tem poderes de prever o futuro das pessoas ao tocar nelas. E aí tu imagina a merda pra te lidar sabendo o que vai ser o futuro dessa pessoa e o que ela pode causar. Puta enredo foda, tá? O filme é muito competente, olhem o filme, e eu não tenho dúvida que eu vou gostar também dessa obra, né? Então deve ser também uma das próximas leituras aí do King que eu vai encaixar. Aí a gente entra numa obra mais controversa do King, que é o primeiro volume da sua grande saga, né, A Torre Negra, que para aqueles que leram, eu ainda não tive a oportunidade de ler, e inclusive esse é o único livro que eu tenho da saga Torre Negra, é o que conecta todo esse multiverso do King, né? E aqui a gente vai acompanhar o início da jornada do pistoleiro Roland de Gilead. Embora ele seja um livro super curto, muitos dizem que talvez ele pareça, em termos de percepção ao ler, o mais longo da saga da Torre Negra. Olha que essa saga conta com livros que são os calhamaços, tá? E todo mundo fala que muitos desistem de ler A Torre Negra quando leem O Pistoleiro, mas quem vence esse primeiro capítulo é recompensado. Ou ao menos é o que eu escuto dizer. Então vai chegar um momento ainda que esse cara vai vir e eu vou tentar entender essas percepções, e aí obviamente eu compartilho com vocês também. E aliás, Tsuma, tá na hora de lançar uma nova versão para A Torre Negra, né? Eu quero pegar a coleção completa. Bom, e aí a gente chega num dos meus livros que compõem o top 3 do Mestre King. Depois, no final, no encerramento desse vídeo, eu vou dizer pra vocês qual é o meu top 3, tá? O Cemitério. Cara, isso aqui é de uma brutalidade absurda e animal. O King aqui, ele tava ligando o foda-se. Tá? Tanto é que dizem as histórias aí, né? Todos os livros lançados do King eles são envoltos em histórias, né? E aí diz o King que... Dizem as más línguas que o King apresentou a primeira versão desse livro tanto para a esposa dele, a Tabitha King, quanto pro amigo dele, o Peter Straub. E, cara, eles pediram para ele esquecer esse livro. Que era muito pesado, era muito, sabe, dark. E, cara, ele tava com prazo estourado, ele precisava entregar alguma coisa pra editora e graças a Deus ele fez, tá? O Cemitério é uma paulada, esse livro é cru, esse livro não poupa o leitor, tá? Aqui a gente vai ter cenas pesadas e icônicas,
Mas aqui a gente vai tratar sobre uma família que se muda para uma casa à beira de uma estrada onde tem um fluxo de caminhões muito grande, e ali nas redondezas da casa existe um cemitério de animais, né? Devido a tantos animais que morrem nessa autoestrada atropelados pelos caminhões, as crianças da região montaram um cemitério para esses bichinhos. Só que existem alguns mistérios que rondam essa região e parece que algumas coisas que são enterradas por lá, elas acabam voltando de uma forma meio diferente. Eu não vou adentrar muito, obviamente muitas pessoas já sabem o plot dessa obra, mas eu quero me ater a um dos melhores personagens que eu já li do King até então, que é o Jude Crandall. É um dos personagens secundários dessa obra. Puto, o desenvolvimento desse cara é muito bom, tá? O Jude Crandall é o melhor personagem dessa obra e um dos melhores criados pelo King. Em termos de adaptação, também inúmeras, tá? Por favor, olhem só a primeira. Por favor, esqueçam o que foi lançado mais recentemente, é simplesmente horroroso. Aí a gente entra numa obra que foi uma aventura um pouco diferente do King. Na verdade é uma novela, ela não chega nem a ser um romance, né? Um livro bem curto, que é A Hora do Lobisomem. Aqui eu tenho a versão da biblioteca Stephen King, esses livros que vêm em capa dura, são bonitos, mas caro da porra. Tá? Esse aqui é bem curtinho, é coisa de 150 páginas. Conta sobre uma região no Maine que passa a ser assolada por ataques viscerais de uma grande fera. E aí, obviamente, já está no título, é um lobisomem. E só que a obra em si ela tem uma estrutura narrativa diferente, porque o King divide os capítulos por meses. Cada capítulo vai se referir a um mês do ano, então são 12 capítulos. Mas o que é mais interessante aqui são as ilustrações do Bernie Wrightson. Bernie Wrightson, um grande quadrinista, um dos monstros do cenário de HQ, criador de Monstro do Pântano, por exemplo. Aqui ele faz obras que complementam muito bem a proposta desse livro como um todo, tá? Obviamente não é muito profundo, é um passatempo, é coisa de ler em um dia, mas vale a pena para conhecer essa tirada do King, assim, esse lado mais trash, que é bem filme B dos anos 80, sabe? Me trouxe um bom sentimento ao ler essa obra, mas assim, muito longe de estar entre alguma de destaque do King, tá? Mas vale a pena. Aí a gente entra na obra que disputa, eu acredito, o posto de obra mais relevante da carreira do King, né? Com o Iluminado está It, a Coisa. Né? A minha versão tá lacrada, eu não li, tá? Eu ainda não desbravei It, eu sei, eu tô perdendo tempo, todo mundo fala que é uma obra seminal, aqui é que o King fica realmente famoso e ganha a fama dele por lidar com personagens infantis. E aqui a gente vai acompanhar o grupo dos perdedores em Derry. Chega uma ameaça a Derry, crianças começam a sumir, crianças começam a morrer, e esse grupo de perdedores de crianças, eles começam a investigar o que está acontecendo quando o irmãozinho caçula de um deles é uma dessas vítimas, né? E aí a obra ela é dividida em duas partes, eu digo em tempo, né? Tu tem eles em criança e eles também depois adultos. E assim, é um calhamaço de quase 1.200 páginas, baita capa bonita da Suma, tá? Muito legal a edição. Os filmes, tá? As adaptações, eu só vi as novas, tá? Vale a pena. O primeiro é sensacional, muito, muito bom. Bill Skarsgård como Pennywise, puta merda, mata a pau. Tá? A segunda parte dá uma decaída, mas também é ok. Né? E eu não vi, infelizmente, a primeira adaptação, né? Aqueles home movies, né? Aqueles filmes feitos para TV, é um filme super longo também, mas eu não tive a oportunidade de ver ainda. Mas tá no meu projeto, eu devo ler, provavelmente não esse ano, mas ano que vem. Tá? Então aqui tá It, eu já garanti ele, falta agora fazer um projetinho de leitura bacana. Avançando, nós temos também uma das obras mais brutais. E aí eu vou dizer que, diferente do Cemitério, que ela é brutal pelo lado sobrenatural em conjunto com a trama, aqui ela é brutal de uma forma muito realista. Estamos falando de Misery, tá? E Louca Obsessão, como ficou conhecido no Brasil também. Dono de uma das adaptações mais respeitadas da carreira do King, Misery, que inclusive rendeu o Oscar de melhor atriz para Kathy Bates. Aqui a gente vai acompanhar, eu acredito que é muito o King expurgando os medos dele para fora, tá? Aqui a gente vai acompanhar o Paul Sheldon, que é um escritor de uma série daqueles
meio romance água com açúcar, sabe? Aqueles romances, né? E ele é um escritor famoso por essa série, lançou inúmeros livros, algo que é contra gosto dele, porque ele não vê a hora de se livrar dessa série e escrever livros que ele realmente tenha prazer em escrever. Durante uma viagem, ele acaba sofrendo um acidente e ele é resgatado por uma enfermeira, a Annie Wilkes, que talvez seja um dos piores vilões escritos pelo King. E quando eu digo piores, é no melhor dos sentidos, tá? E a Annie Wilkes é a fã número 1 do Paul Sheldon. Ela recolhe o Paul, né, do acidente, põe ele na casa dela, está passando a cidade ali por uma grande nevasca, então eles acabam ficando isolados na casa dela e ela, como enfermeira, toma todos os cuidados dele. Ela não aceitou muito bem o final da série que ele deu para a protagonista favorita dela. E com isso ele arruma alguns problemas. Então a gente tem uma fã obsessiva que tá com o escritor favorito dela, que detestou o destino que ele deu para a personagem dela, preso na cama dela após um acidente. O que pode dar errado? É um livro claustrofóbico, é um livro também como O Cemitério, dos mais crus que eu já li do King, tá? Vai entrar mais um dentro dessa lista que também é um soco no estômago, mas esse aqui tem cenas realmente angustiantes. Fica a dica, Misery é uma obra-prima do horror. Aí eu entro no livro de não ficção do King, e um livro de cabeceira para a grande maioria dos escritores, principalmente os de terror. Estou falando sobre a escrita. Aqui é praticamente uma autobiografia do King, onde ele mescla a história dele e algumas das técnicas que ele usa para a escrita das suas obras. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Tanto o King contando a própria história dele, e daí que eu trago aqueles relatos, como eu comentei, do Carrie a Estranha, onde ele teve inúmeras rejeições antes disso, e depois ele lidando com toda essa fama, até mesmo o abuso de substâncias ele trabalha aqui, tanto químicas quanto alcoólicas. Não sei porque que eu olhei para o whisky, tá? E aí o King aborda isso aqui dentro, mas ele também passa técnicas valiosas aqui para os escritores, né? Poxa, para mim funcionou muito, né? Obviamente eu não consigo escrever como King, onde ele se intitula como um escritor jardineiro, né? Que é aquele que ele tem a ideia e ele simplesmente começa a escrever e meio que deixa a história tomar vida e ele vai só transcrevendo e ele não tem nada planejado propriamente dito na cabeça, né? E aí ele chega no final. Que daí também pode ser, se a gente especular, um dos motivos de grande crítica do mestre, que é muita gente reclama dos finais do King. Talvez seja por isso, não tem um planejamento prévio. Ele classifica os escritores como jardineiro, que seria o caso dele, e como arquiteto, que é aquele que planeja todo um roteiro antes de sentar para escrever. E nas minhas andanças e escritas, eu com certeza me encaixo dentro do escritor arquiteto. Tá? Mas aqui é uma obra seminal, assim, de verdade, tá? Eu sou muito fã do King e esse livro só me deixou mais fã. Vamos entrar em uma das obras mais polêmicas do King também. Tá lacrada a minha versão, eu ganhei recentemente ela e eu pretendo ler logo e eu já explico por quê, porque eu sei que vai causar um pouco de não lê isso agora, isso é ruim, não lê. Mas eu quero e eu vou explicar o porquê, tá? O Apanhador de Sonhos, tá? Esse é um livro que o King, pelo menos ele relata que pouco se lembra de ter escrito. Era um momento que ele estava enfrentando todas essas questões das drogas e o período de saindo desse mundo das drogas. Então, obviamente, a produção desse livro deve ter sido conturbada para o próprio autor, né? Mas em Apanhador de Sonhos nós temos uma história de alienígena. Um amigo meu, o Rodrigão, vou deixar o canal dele no YouTube aqui, vale muito a pena, conheçam lá. Ele me diz que, esse livro é um saco, é uma bosta esse livro, tem literalmente alienígena saindo do... Eu falei, cara, tem coisa mais aterrorizante do que alienígena saindo do... Caramba, velho. Então, assim, confesso que eu sei pouco sobre a sinopse dessa obra, busquei poucas informações, mas ela, por ser do meandro de alienígena, é um assunto que me atrai muito,
sabe? Então é uma obra que eu tô a fim de ler, embora eu saiba que as críticas elas são mais negativas do que positivas. E como sempre teve a adaptação cinematográfica. Temos ainda a obra que talvez seja a minha leitura desse ano do King. Eu me programo para pelo menos, ao menos, no mínimo, ler uma obra do King por ano, né? E se eu for nesse ritmo, eu nunca vou terminar toda a biblioteca King, né? Mas vamos lá, tá? A minha leitura desse ano ela está entre essa obra que eu vou apresentar agora e a próxima. Então, me ajudem nos comentários a escolher qual que eu leio esse ano. E aqui eu tô falando de Sob a Redoma. Um puta calhamaço do King, quase 1000 páginas. Sob a Redoma conta a história de Chestermill, que é uma cidade no interior do Maine, que ela, de súbito, é envolta por uma redoma. Ela tá presa, né, numa redoma. E os habitantes não sabem porquê, ninguém consegue chegar, ninguém consegue acessar. E aí tu tem uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, presa, não consegue sair, recursos obviamente limitados e um dos vilões que eu sei, por outros me dizerem, mais repugnantes do King. Tá? Eu vi a primeira temporada da adaptação dessa série e gostei. Eu não vi a segunda, mas eu sei que todo mundo falou mal pra cacete da segunda temporada, tanto é que, se eu não me engano, ela foi até cancelada após isso. Na pele do vilão aqui, a gente tem o ator que fez, aqui vivendo o Big Jim, né, como ele é chamado, o ator que fez Breaking Bad. É uma obra que eu sei que o livro é muito bem falado. A série não condiz com a obra original, pelo que eu entendi das avaliações, tá? Então eu tô bem curioso, me parece ser também um livro claustrofóbico e que, de certa forma, talvez converse mais conosco depois da porra da pandemia que a gente viveu, sabe? Essa questão de se sentir preso, de tu ter que conviver com as pessoas, tu querendo ou não, sabe? Tu tá preso num determinado lugar e tu não tem muito o que fazer, né? E tu também não sabe muito qual o destino, né? Quando é que a gente vai sair, tu não tem muito controle sobre isso. Então, me parece ser uma obra que hoje em dia ela conversa ainda mais com o público, tá? Então eu tô bem interessado em pegar essa obra. Comenta aqui se essa ou se a próxima. E aí, a minha outra opção de leitura desse ano é o que eu sei, tratado como espetacular por muitos. Alguns ousam colocar ele como um dos melhores livros do King, eu não sei, tô louco pra descobrir. Novembro de 63. E eu tenho certeza, a não ser que algo dê muito errado durante essa leitura, que eu vou me apaixonar por essa obra, porque eu sei que ela traz, querendo ou não, mesmo mantendo essa questão do King total de ficção, ela vai trazer uma ficção histórica, porque aqui a gente tem um personagem, o Jake Epping, acaba voltando no tempo. Eu não sei os motivos de como isso ocorre, eu sempre busco evitar ao máximo qualquer tipo de spoiler para as obras, mas obviamente o cerne central eu sei, que ele acaba voltando no tempo, que ele tem que evitar o assassinato do Kennedy. Eu vou deixar um parênteses, porque eu acho simplesmente sensacional essa capa, porque tu olha na frente, JFK morto a tiros, LBJ empossado. Tu vira, JFK escapa de assassinato, primeira dama também. Porra, sensacional. É como se aqui tu vê a matéria original e aqui se o nosso protagonista, o Jake Epping, tivesse conseguido atuar com êxito dentro da tarefa dele, que eu acredito que seja salvar o Kennedy, né? Mas enfim, essa obra eu tô com muita vontade de ler, tá? Então é entre ela e Sob a Redoma. Deixem nos comentários qual que vocês me indicam para ler esse ano. E eu quero também ver a adaptação que tem na Prime, se eu não me engano, também em novembro de 63, que aí o meu amigo Raves, tá? Grande fã de James Franco, também deveria olhar. Jake Epping é vivido por James Franco. Tá, Raves? Fica a dica. Então, tá aí, eu quero também ver a adaptação. Ouvi falar bem, óbvio, tem críticas mistas quanto à adaptação, mas o livro me parece unanimidade. Comentem aí. Avançando, vamos para uma outra, também tá mais para uma novela do que para um romance, que é Joyland, tá? E Joyland foi uma grata surpresa. Foge bastante daquele nicho mais do terror do King, né? Aquele terror sobrenatural. Existe espaço para um pouco de terror aqui dentro, mas é mais sobre personagens, sabe? É uma trama bem intimista na minha visão. Eu gostei bastante do que eu li aqui.
Eu fiz já uma resenha bem completa lá no Instagram. Acessem lá o Instagram, vocês podem acompanhar as resenhas por lá. Obviamente lá eu também estou sempre compartilhando o que eu estou lendo e as minhas percepções durante a leitura. Mas aqui a gente vai acompanhar um rapaz que vai, durante o verão, trabalhar numa pequena cidade, num parque. Ele acaba tentando, de certa forma, exorcizar alguns demônios, né? E fazendo grandes amizades dentro desse parque, mas ele acaba se deparando com... Leiam. Eu não vou dar spoiler. Qualquer coisa é spoiler. Porra, é um livro de 230 páginas. Então leiam se vocês ficaram com vontade. É uma boa porta de entrada para a literatura do King. É um King bem menos prolixo, obviamente, mas ele tá com uma trama bem enxuta, sabe? Ele não transforma ela em nada maior do que ela deveria ser. Ela é isso e ponto. Ela é simples e tá tudo bem, sabe? Então o King é muito sagaz aqui e ótimos personagens, tá? Vale muito a pena. Leiam Joyland, boa porta de entrada. Aqui, meus caros... talvez seja a minha obra favorita do King até então. E eu falo isso com pesar, obviamente, porque eu já comentei sobre outras obras favoritas aqui do King, mas isso aqui, cara, foi assim, simplesmente genial do início ao fim pra mim. E eu tô falando de Revival. Revival é uma paulada, uma pedrada. Isso aqui é absurdo. Baita edição também, tá? Não sei se eu consigo pegar os efeitos da capa aí, tá? Se eu não me engano, vai sair uma adaptação, tá? Se eu não me engano, e tomara, tá? É uma obra seminal e, até hoje, pelo menos, das que eu li do King, é a que tem o final mais pessimista. Não pensa que tu vai fechar esse livro e tu vai estar sorrindo. Não. Vai estar descrente de absolutamente tudo. Mas aqui a gente vai acompanhar um dos grandes protagonistas do King, que é o Jamie Morton, tá? O Jamie, a gente vai acompanhar desde a infância dele. O Jamie acaba se tornando um músico, né? E tendo problemas com drogas, então, querendo ou não, tu tem uma parte meio autobiográfica do autor aqui mais forte. Eu que escrevo, eu acho que todo personagem que alguém escreve, ele leva um pouquinho do seu criador, sabe? Mas aqui o Jamie Morton, ele me parece representar um percentual maior do que é o King, sabe? Dos demônios do King. E o Jamie Morton, ele se torna músico, ele acaba se envolvendo com drogas, enfim. E a gente vai ver a ascendência e a decadência do Jamie Morton. Mas o grande ponto é quando ele, ainda na infância, conhece o reverendo Charles Jacobs. Grande personagem criado pelo King também. E o Charles, ele é... um reverendo, assim, uma pessoa incrível, sabe? Um cara que, de tão bom e sagaz, ele até parece uma pessoa ruim, tu fica desconfiado, sabe? Esse cara tem alguma coisa de estranho. E dentro dessa história deles, quando o caminho deles se cruza, uma grande tragédia também acontece, né? E aí a gente tem todo o desenrolar dessa trama que percorre toda a vida do Jamie Morton, sabe? Então tu tem alguns saltos temporais, tu vai sair da infância dele, a adolescência, a vida adulta, os problemas dele decorrentes da carreira e da vida que ele escolheu levar, e também do próprio Charles Jacobs, sabe? E como eu disse aqui, dois grandes personagens constroem essa trama nada otimista, mas ainda assim incrível, tá? Talvez o Revival tenha me pegado muito pela questão musical, sabe? É algo que eu gosto demais. Eu tô sempre buscando me inteirar sobre o mundo da música e aqui o King traz muito disso, sabe? O King também é um apaixonado por música e ele bota muito disso no Jamie Morton. Então, cara, esse livro me pegou em todos os sentidos, é simplesmente genial. E para fechar minha coleção, também lacrado, eu tenho um livro escrito pelo Stephen King em parceria com o Richard Chizmar, tá? Que é A Pequena Caixa de Gwendy. Eu sei pouquíssimo sobre a história, eu sei que ela tem uma continuação daí escrita somente pelo Richard Chizmar, que foi lançado também pela Suma, tô deixando a capa aqui. Eu confesso saber pouco sobre essa obra, tá? Mas eu sei que ela bate forte nos fãs porque ela é ambientada em Castle Rock, né? E Castle Rock ficou aí conhecida como a cidade símbolo das obras do King, né? Muitas obras se passam em Castle Rock, como Cujo, que eu não tenho e quero, A Zona Morta, né? Então tem diversas obras ali que permeiam essa cidade de Castle Rock. Inclusive, Castle Rock deu origem a uma série da Hulu, né? Castle Rock. Eu não vi, não tive a oportunidade de ver, vou correr atrás, obviamente, com o tempo,
tá? Mas fica aí a dica, eu sei pouquíssimo sobre a sinopse dessa obra em si. Como eu disse, eu tenho a intenção de completar toda a obra do King aqui na minha prateleira. Obviamente, a pequena caixa de Gwent não poderia estar de fora, então peguei uma baita promoção aí. Logo mais eu desbravo essa história aqui também para entender, e aí obviamente eu trago minhas percepções para vocês. Bom, meus caros, e aí como prometido eu trago aqui meu top 3 King até o momento, tá? Difícil ranquear eles, mas vamos lá, tá? É em ordem de preferência. Então, o meu terceiro lugar ficaria com Salem, né? Essa releitura de Drácula, simplesmente genial. Meu segundo posto, olha, com pesar, é o Cemitério. Sensacional. Louis Creed, que eu acabei não comentando, é um bom protagonista também. Acaba representando bem o leitor dentro dessa obra. Então, o Cemitério, leiam. E o meu top 1 do King até hoje, eu tenho que colocar ele, é Revival. Tá? Então, para aqueles que julgam o King, que ele já não é mais o mesmo, essa obra é contemporânea, por assim dizer, e é foda. Leiam Revival. Eu sei que o King ele anda numa fase meio esquisita, até explorando outros gêneros muitas vezes, mas aqui em Revival foi um puta acerto, e aqui eu vi o King da origem, sabe? Aqui eu vi o King cru, eu vi o King maltratar o leitor, e isso foi foda demais. Leiam Revival. Para encerrar esse vídeo, eu pensei em comentar a obra que já foi lançada no Brasil e eu pretendo pegar ela, né, entre as minhas próximas compras, e também uma obra que eu queria pedir um relançamento para Suma, que não tem mais, né? Há anos já teve uma edição no Brasil, mas não tem mais. Então a obra que eu gostaria de pegar e é contemporânea, mas me chamou muita atenção pela temática, é Billy Summers, tá? Foi lançado relativamente recentemente pelo autor, tá? E Billy Summers a gente vai acompanhar a história de um matador de aluguel. E o Billy Summers ele tem a premissa de que ele mata pessoas que ele julga merecedoras. Ele não mata inocentes, por assim dizer. Só que ele também está cansado dessa vida. E ele decide sair, mas antes disso ele vai fazer um último trabalho. E aí é óbvio que vai dar merda. Então Billy Summers me chama muita atenção, eu tô sempre de olho nessa edição, acho bonita a capa também, logo mais eu devo estar pegando, e também ela vai ser uma das leituras que provavelmente vai pular a fila para eu ler mais em breve. Por último, aí fica um apelo para Suma, por favor Suma, tragam The Tommyknockers, tá? Eu quero muito ler Os Estranhos. Adaptação, livro, eu quero muito ler Os Estranhos, tá? Também tem uma pegada numa vibe que eu gosto demais, e esse também foi um livro que o King escreveu podre de louco. Então eu tenho bastante curiosidade para ler essa obra, tá? Deixa aí nos comentários qual é o próximo livro do King que vocês vão ler e qual livro do King vocês queriam ver a Suma relançando por aqui. Bom, pessoal, como eu disse, essa é a minha coleção do King até o momento. Ela tem muito para crescer. Não, eu sei, ela tá muito singela perto do tamanho da obra do mestre. Mas eu vou chegar lá, vamos escalando. Se a Suma colaborar também, né? Pô, Suma, dá uma força aí também com o Tommyknockers, dá uma força com o relançamento da saga da Torre Negra. Ajuda nós aí. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Se curtiu esse conteúdo, deixa teu like. Comenta aí qual o top 3 King que vocês já leram. Compartilha esse vídeo com quem possa interessar, com os fãs do King, ou até com aqueles mais fervorosos. Compartilha lá que eu não gostei de Iluminados. Vamos ver o que o pessoal acha. E principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente tem vídeo novo por aqui. E também não se esquece de curtir, né, a página no Instagram. Vamos trocar uma ideia por lá. Tô sempre postando minhas leituras em andamento e resenhando um pouco com vocês. Então vamos trocar uma ideia e também, ó, sempre compartilhando algumas boas dicas de bebidas, tá? Aqui, esse Eagle Rare. Valeu, Felipe, meu parceiro. Baita whisky, tá? Eu vou deixar também o link de associado da Amazon para, se vocês quiserem comprar qualquer obra dessas do King que interessou vocês, se vocês fizerem pelo link, não paga nada mais por isso e ainda dá um puta incentivo aqui pro canal, porque este que vos fala recebe uma comissão em cima. Valeu, meus queridos, até a próxima!